conhecimento correto de Deus, seu Filho, porque elas têm uma opinião formada sobre isso. Vocês se lembram do estudo que nós tivemos sobre opinião formada? As pessoas elas têm uma opinião formada sobre determinada coisa, aí depois elas vão ver se é de acordo com o que elas pensam, senão elas vão dispensar aquilo. Aquilo não vai ser bem-vindo para elas. Mas os filhos de Deus, eles não têm opinião formada. A única opinião, a opinião de Deus sobre eles. Mais nada. Então, determinadas pessoas têm tomado a doutrina de Cristo, a doutrina, chamam de doutrina, e fazem de Jesus seu próprio Pai. Fazem de Jesus a segunda, a terceira pessoa, e assim vai. Então, perguntaram para o irmão Brana sobre essa diferença entre Deus e Jesus. O irmão Brana disse, não tem diferença alguma entre eles. A diferença é que os filhos têm princípio. Os filhos têm princípio. Ele principiou e Deus não. Mas se existem esses dois seres, então qual que é a diferença? O que acontece? Como eles trabalham? Porque Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então se a gente não entender esse trabalho da deidade, da divindade, você vai fazer de Jesus aquilo que ele não é, e de Deus aquilo que Deus não é. Você vai adorar a criatura no lugar do Criador. Muitos têm feito isso. Muitos têm tomado isso. Jesus, quando ele fazia determinada coisa, eles dizem, aquele é o próprio Deus. Porque é ele que está fazendo determinadas obras. Então qual que é a diferença entre Deus e Jesus? Porque nós sabemos que existe uma diferença. Agora, Deus, ele é o Todo-Poderoso. Deus não consulta ninguém. Deus não pede explicação a ninguém. Deus é o Todo-Poderoso. E qual que é o papel de Jesus aí? Jesus é aquele onde se cumpriu a lei de Deus. Jesus é a autoridade de Deus. Um é o poder e o outro é a autoridade. Esses dois seres trabalham em conjunto. O unicista não vai poder explicar essas coisas para você. O irmão Brana disse, eu não sou unicista, eu não sou só Jesus. Ele chamava só Jesus, os unicistas que ele dizia, era só Jesus. Porque era somente Jesus e pronto. Se Jesus fosse Deus, ele não precisava do Espírito Santo sobre ele. E nós somos irmãos dele. E se nós não entendermos o procedimento, como que Deus agiu, o papel que Jesus desempenhou, nós não saberemos como desempenhar o nosso. Então nós não podemos fugir dos cultos da deidade, ou a doutrina de Cristo. Então, vira e mexe, nós temos que voltar nesses assuntos. Porque, de uma certa forma, isso foi esquecido na mente das pessoas. Então, o irmão Brana nos ensina. O irmão Brana nos ensina na mensagem A Árvore Noiva. Ele diz, então a lei de Deus tem que operar de acordo com a palavra de Deus. Irmão, se eu não estou na palavra de Deus, a lei de Deus não é para mim. Vocês observam onde nós lemos aqui em Mateus, onde Jesus disse para João Batista. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então Jesus ele estava aqui para cumprir toda a justiça. Não só ele, mas os demais. Jesus falou, nos convém, não era só ele. Então se Jesus estava aqui para cumprir a justiça, ele não era a justiça. Ele poderia ser a justiça, porque ele veio para que a justiça se cumprisse através dele. Ele veio para que a autoridade de Deus se manifestasse nesse mundo.
Irmão Brana diz, a lei da palavra de Deus. A lei de Deus está em sua palavra. Irmãos, não é todas as pessoas, todas as igrejas que estão na lei de Deus, que está na palavra de Deus. Se eles não estão na palavra de Deus, não existe autoridade. Eles não têm autoridade. Mas a igreja de Deus, ela tem autoridade sobre ela. A igreja não tem poder. É isso que precisa ser entendido pelos irmãos. A igreja não tem poder. Só existe um ser poderoso, e esse ser é Deus. Mas o que a igreja tem? Como é que o irmão Brana fala que a igreja tem? Eu estou entrando direto nos assuntos do irmão Brana, que nós vamos passar por tudo de cedo. É importante que tudo seja melhor. Aí o irmão Brana faz uma comparação e diz, agora, se o tribunal escrevesse uma palavra, é tal e tal coisa, uma punição, se fazer tal coisa, está bem. Agora, esta é a palavra do tribunal. E a lei do tribunal força a palavra do tribunal. A lei vai forçar aquilo. Agora, veja um pouco. Se a pessoa não pagar a pensão alimentícia, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai presa. Não é isso? Por que essa pessoa vai presa? Porque existe uma lei. Existe uma lei. E essa lei não é o policial. O policial cumpre a lei. Essa lei não é o advogado. O juiz está ali para cumprir a lei também. O juiz ele pode até mudar algumas coisas, facilitar algumas coisas. Porque a lei do furto, se eu não me engano, é 3 anos. Me parece que é isso, não tenho bem certeza. Se a pessoa rouba, furta um carro, e a outra pessoa ela furta um pacote de arroz, a pena é a mesma, porque é a lei do furto. Mas quando aquilo chega perante o juiz, ele vai pesar aquilo na balança. Antes de sentenciar. Aí ele vai ver que aquele roubo, aquele furto de um pacote de arroz, aquela pessoa pode ter uma pena mais branda, uma pena mais leve, do que aquela que levou o carro. Mas a lei de Deus é diferente disso. Não tem aquilo de diminuir isso, não tem pecado pequeno e nem pecado grande diante de Deus. Então, amados, se Jesus veio para cumprir toda a justiça, e nós somos irmãos dele, nós temos que cumprir também. A justiça de Deus, onde nós vemos aqui, está na palavra de Deus. Então, se você não se alimenta da palavra de Deus corretamente, como que você vai estar cumprindo a lei de Deus? A palavra diz que quem a Deus não creu, mentiroso fez. Então tem muitas pessoas chamando Deus de mentiroso. Quando a palavra de Deus é pregada numa determinada igreja, ou aqui, ou em qualquer uma outra igreja que se pregue a palavra, se a pessoa der as costas para aquilo, ela está fora da lei de Deus. Ela está completamente fora da lei de Deus. Satanás não tira a pessoa da presença de Deus lá fora. Ele começa a tirar a pessoa da presença de Deus dentro da igreja. A pessoa começa a se desinteressar pela palavra, e aquele espírito de separação que já tinha na igreja, começa a separar ela. Começa a separar ela. E aquele espírito não para com aquela pessoa. Eu tinha dito isso há muito tempo. Existe um espírito de perseguição na igreja. Eu já presenciei muitas vezes isso. O espírito de perseguição. Então, na igreja tem determinada pessoa que vai perseguir um determinado irmão. Às vezes ela vai cismar que um determinado irmão fez alguma coisa. E aquela pessoa persegue aquele irmão até que aquele irmão deixa de congregar. Eu presenciei isso.
E depois que aquele espírito de perseguição naquela pessoa tira aquele irmão da palavra de Deus, aquele espírito vai perseguir outro irmão para direito também. E quando a igreja ela se fecha, o Branham disse, vocês têm que se manter unidos. Quando vocês se fecham, ou aquele espírito ele se converte, aquela pessoa se converte, ou ela passa a ser um de vocês, ou ela se afasta e vai embora. O profeta disse isso. As pessoas elas não saem da palavra, elas não afastam da igreja. É Deus que às vezes dá um livramento para você e você não percebeu. Ah, por que determinado irmão não vem congregar com a gente? Deus sabe melhor. Então, o Todo-Poderoso, voltando no assunto aqui, é Deus mesmo, que não pede explicação, está acima de todas as coisas. Agora, o que tem na igreja? Se Deus é poderoso, esses dois papéis precisam ser cumpridos, qual que é o papel da igreja? O irmão Branham diz, alguém diz, perguntando a ele, acredito, você tem poder? Não. Mas temos autoridade. A igreja tem autoridade. Então, quando você lê na Bíblia que Jesus deu poder aos apóstolos para curar enfermo, expulsar demônio, fazer maravilhas, vocês têm que entender que o que foi dado para eles foi a autoridade. Eles tiveram autoridade sobre a doença. Tiveram autoridade sobre os espíritos. Deus deu autoridade à sua igreja. Mas o poder está em Deus mesmo. Mas para você entender esse poder de Deus, é por isso que o irmão Branham diz, Jesus é o nosso exemplo em tudo. Em tudo. A igreja, não, mas temos autoridade. Não temos poder, mas temos autoridade. Não poder, mas autoridade. Não temos poder suficiente para fazer nada. É isso que você tem que entender. Você não tem poder suficiente para fazer absolutamente nada. Mas você tem uma coisa interessante, muito forte dentro de você, chamada igreja. Você tem autoridade. Você tem autoridade sobre qualquer demônio. Qualquer demônio que chega na igreja, se aquele pastor ele está na palavra de Deus, ele tem autoridade sobre o demônio. Ele tem autoridade sobre tudo. Porque alguém deu autoridade a ele. E esse é o Deus Todo-Poderoso. Como eu disse há algum tempo atrás, um pequeno policial aqui em Louisville, ali de pé, ele era autoridade. Ele era autoridade, eu chamo esse policial. Era um sujeito mais baixo do que eu, o William Branham está dizendo. O William Branham acredita que tinha 1,60 m e alguma coisa. Era um sujeito mais baixo do que eu, esse policial. Um sujeitinho, o seu chapéu puxado sobre a orelha, ó. Seu uniforme muito frouxo mesmo. Quer dizer, era um policialzinho todo, na linguagem de hoje, relaxado, né? Mal arrumado. E andando por ali na rua, com um pequeno boné, com uma pistola ao seu lado, com um pequeno bastão em sua mão e um pequeno apito. Andando por ali, de luvas brancas e aqueles carros de 350 HP. É carro rápido? 350 HP? Naquele tempo era, né? Hoje eu acho que tem carro mais rápido. Né? Aqueles carros disparados por aquela rua, como relâmpago,
Simplesmente assim. Bem, aquele pobre sujeitinho, falando policial, não podia parar. Ele não podia parar ao segurar um pônei, porque ele não tinha força para aquilo. Mas ele tinha autoridade. Ele faz essas pequenas comparações para você saber a autoridade que você tem. Você tem o apito de Deus na sua mão. Você tem a farda de Deus em você. Ele falava, gosto muito das colocações do William Grant, que ele leva a gente por um entendimento tão simples das coisas. Deus é tão simples. Deus usou um nome simples. Então, quando aquele homem ele pegou o apito e acionou, aqueles carros chegavam a fritar os pneus no asfalto porque eles tinham que obedecer àquela autoridade. Por mais pequenininho que seja, por mais fraquinho que ele fosse, ele tinha autoridade sobre ele. Ele não era autoridade, mas alguém deu autoridade. Imagina isso você. O irmão Branham diz, esta é a igreja. Pode ser um punhado de santos roubadores, assim chamados. Ou seja, o que for que chamam você. Mas você é autoridade. É isso que você tem que saber. Nós achamos que nós somos tão pequenininhos. Satanás vai fazer você pensar que você é tão pequeno, para que você não se recorde que existe uma autoridade que foi dada uma autoridade para você. Deus deu uma autoridade tão grande a seus filhos que o mundo não tem. Deus deu uma autoridade tão grande que chegar um milionário diante de você, espiritualmente você tem autoridade sobre ele. Ele tem qualquer autoridade sobre o mundo natural. E você tem a autoridade espiritual sobre ele. Mas nós só podemos entender essas coisas quando nós paramos e olhamos para Jesus. Esse é o nosso consolo. Porque nós sabemos que nós temos um espelho chamado Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso conforto. O mundo não tem isso. Os religiosos não têm isso, porque eles não conhecem essa diferença sobre o poderoso e aquele que foi dado a autoridade. Jesus não poderia dar autoridade para ele próprio. É por isso que a gente volta nas mensagens, nos estudos sobre a doutrina. No sermão, gafanhoto, locusta e lagarta, o irmão Branham diz, observe, ele diz, o Deus Todo-Poderoso. Olha a diferença. O Pai habitou nele, falando de Jesus. No dia do batismo. Deus não estava em Jesus antes do batismo. Mas Jesus tinha autoridade. No dia do batismo, quando ele recebeu o Espírito Santo. No dia em que João o batizou. Observa que João sabia que estava diante dele. A coisa bonita de quem sabe, conhece a palavra de Deus é que muitos não vão saber quem está presente, mas você sabe. João sabia quem estava presente também. João disse, eu observei e vi o Espírito de Deus descendo como uma pomba do céu. E uma voz dizendo, este é meu filho amado, em quem tenho o prazer de habitar. Ali estava descendo o Todo-Poderoso naquele que ele tinha dado autoridade. Jesus já tinha autoridade, mas ele tinha que esperar Deus mostrar o que precisava ser feito. Deus mostrava para Jesus em visão o que ele precisava fazer. Aí, através daquela autoridade, ele chegava e colocava os planos de Deus para frente. E as pessoas achavam que era ele.
Até hoje acham que é ele. Entende, irmãos? Até hoje acham. Jesus disse que Deus estava com ele. Tem diferença de com ou ser. Ele disse que Deus estava com ele. Ele disse, eu e o Pai somos um. Ali estava o Criador das leis, aquele que deu autoridade a ele, e agora ele desceu nele para poder expressar e ele levar a autoridade de Deus para frente. Estão entendendo aí? É isso que tem que estar na igreja hoje. A lei de Deus, ela vem hoje nos filhos de Deus, a autoridade de Deus está nos filhos de Deus, e Deus depois desce na sua autoridade. Como vocês acham que foi só em Jesus? Meu Pai habita em mim. Não Jesus, o Brana disse, não Jesus ser um com Deus. Mas Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Ele diz, vocês, irmãos unicistas, muitos de vocês saltam para o caminho errado quando vocês tentam pensar que Deus é um como seu dedo é um. Ele não pode ser seu próprio pai. Ele não pode ser. O irmão Brian disse. Agora, o irmão Brana está nos permitindo saber que Deus e Jesus eram um no sentido em que Deus estava habitando no corpo de seu filho. Eles eram simplesmente por isso. Aquele corpo de Jesus não foi criado por Filho de Deus. Aquele corpo Deus criou para ele mesmo. E o Filho estava usando e emprestando aquele corpo do Pai. É a imagem do Deus invisível. Deus morre? Não. Mas Deus precisava projetar a imagem. A imagem foi criada. A imagem foi criada de um ser que não podia morrer. Isso é tão profundo. Eu acredito que vocês entendem isso. A imagem foi projetada. O corpo de Jesus foi a imagem projetada de Deus. A carne, a imagem projetada de Deus, para que Deus pudesse morrer. Deus projetou a sua imagem. Porque ele mesmo não podia morrer. Mas a imagem, porque nós somos a imagem. Nós não somos a imagem. Mas essa imagem, ela morre. Mas o irmão Brana disse, espíritos não morrem. A vida que está nessa imagem, chamada Marinho, chamada irmã Úrsula, irmã Leonice, irmão João Paulo, essa imagem morre. Então, da mesma forma, foi a imagem de Deus projetada para morrer por nós no Calvário. Jesus disse em São João 5,17, ele disse, mas Jesus respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho. Vocês observam que é um trabalho em conjunto. Ali estava quem? A autoridade, que Deus deu isso a ele, a autoridade, porque você também tem autoridade. Ali estava o ser que criou as leis e a autoridade que estava em seu filho. E Jesus ele só podia fazer alguma coisa, a autoridade só podia entrar em cena, a lei só podia ser cumprida se aquele que criou as leis mostrasse para Jesus que tinha a autoridade em visão o que a autoridade deveria fazer. A autoridade só pode prender alguém se vir uma ordem de cima para ela. Não vai pensar que vai chegar uma pessoa do nada, que nem teve esses políticos que estão presos. Não vai pensar que a Polícia Federal
Simplesmente ela falou assim, não, a gente vai lá prender fulano, porque ele fez isso, isso, isso. A polícia ela só pode prender você se uma força maior mostrar para ela aonde está a toalha. Agora vocês podem trazer ele e encarcerá-lo. É isso. Jesus só podia fazer alguma coisa se uma força maior, chamada Espírito Santo, que é Deus mesmo, mostrasse para ele primeiro em visão. Primeiro em visão. Então Jesus diz em São João 5,17 que ele e o Pai continuam trabalhando. Meu Pai trabalha, eu também trabalho. Observe São João 5, 19 ao 21. Ele diz, em verdade eu vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Porque o irmão Branham diz que a igreja não pode fazer coisa alguma. A igreja não tem poder algum, mas ela tem autoridade. E Jesus está levando as pessoas nisso. O William Branham estava levando as pessoas nesse entendimento. O Filho não pode fazer coisa alguma. Por si mesmo, não pode fazer coisa alguma. Se não vir fazer primeiro, fazer o Pai. Porque tudo quanto o Pai faz, o Filho faz igualmente. Então você observa que o Ser Todo-Poderoso, ele mostrou para Jesus em visão, porque Jesus já tinha autoridade para cumprir o que Deus estava pedindo para ele. Então nós precisamos chegar no estágio de nossa vida cristã, uma adoção de filho de Deus, para que Deus possa chegar e mostrar para você o que Ele necessita que você faça, e você ir lá desempenhar o trabalho. Mas antes que Jesus pudesse desempenhar o trabalho, Deus chamou ele espiritualmente e mostrou a visão para ele. O que estava acontecendo, o que precisava ser feito. Jesus não podia ressuscitar Lázaro, porque ele disse que o filho não pode. A autoridade não pode. Você pode ter autoridade sobre muitas coisas. Mas você não pode cumprir a autoridade. O encarregado de uma firma tem autoridade? Sim. Mas ele pode demitir um funcionário lá dentro? Mas de maneira alguma. Eu tenho autoridade no meu setor de trabalho. Né? Eu tenho autoridade no meu setor de trabalho. Mas eu não posso chegar para o irmão Marinho e fazer, irmão Marinho, você fez o serviço errado e você está demitido. Não tenho autoridade para isso. Eu tenho autoridade para isso. Mas alguém precisa me dar o quê? O aval para aquilo. Tem que ter alguém acima de mim. Estamos levando vocês no conhecimento mais fácil entre Jesus e Deus. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Faz igual o que ele vê o pai fazendo, ele faz igual o que o pai fez. Porque o pai ama o filho. Deus tem que amar o filho. Aí você diz que você é um filho de Deus. Mas se o amor de Deus não estiver em você, essas coisas não são para você. O próximo passo, você não pode dar. Porque Jesus, o próximo passo dele, era Deus que mandava. Jesus não agia de qualquer forma. Jesus não tinha opinião formada. Mas nós temos muitas vezes opinião formada. Ah, ele pregou determinada coisa. Mas será que está certo aquilo? Opinião formada. Porque a gente ouviu alguém pregando algo diferente. E julgamos determinada pessoa. Foi que nem o que aconteceu comigo. Eu cheguei por eletricista, um amigo meu próximo. Aí eu vi que a lanterna que ele tinha colocado no carro, a seta do carro, ela estava muito fraca. E a que uma outra pessoa tinha colocado estava mais forte. Aí ele disse, não é isso. Ele disse, a seta ela tem que ser mais fraca mesmo. Porque senão a pessoa que estiver atrás de você não vai enxergar a luz inteira.
É assim que funciona. Muitas vezes nós questionamos coisas porque alguém chegou e nos disse. Entende? Mas você tem que ver se o que aquela pessoa está dizendo está de acordo com a palavra de Deus. Porque o pai ama o filho. E quando o pai ama o filho, o que acontece? Jesus diz, mostra-lhe tudo o que faz. Então você não vai se perder. Se você é um filho de Deus, Deus diz, amei a Jacó e aborreci Isaú. Deus ama seus filhos. Então se Deus ama seus filhos, não tem nada que vai fazer você se perder. Satanás vai colocar um pensamento contrário a você. Mas o pai te ama. O pai ama vocês e vai levar vocês para a palavra correta. Aonde está o ensinamento correto. Se o homem não estiver de acordo com a palavra de Deus, Deus vai tirar ele de cena. E vai levantar um outro que tenha. E lhe mostrará maiores obras do que essa, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos, quem ressuscitou lá? Jesus está dizendo, o Pai ressuscita os mortos. Eu não sei como que os unicistas não veem isso. Como o Pai ressuscita os mortos, os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. As pessoas não entendem esse versículo. Os unicistas não entendem esse versículo. Quando Jesus diz, quando a palavra diz, o Filho vivifica os que quer, eles dizem, tá vendo? Então Jesus ele pode, ele vivifica aquilo que ele quer. Jesus está dizendo que o Filho vivifica aqueles que Deus quer. Porque Jesus, antes disso aqui, ele disse que o Filho não podia fazer nada. Como que de repente ele vai vivificar o que ele quer? Não é assim. As pessoas elas não vão fundo nas Escrituras. É assim como Deus e Jesus são um. O Pai é a palavra. E quando ele está fazendo em seu... quando ele está fazendo em uma visão, que o Mombrano às vezes ele gagueja alguma coisa, em sua visão, a palavra, ele mostra ao filho o que ele está fazendo. E o filho vê Deus na visão. Veja bem, o filho vê Deus na visão fazendo essas coisas. Aí o filho entra em cena para fazer aquilo que Deus já fez. Então, quando Jesus fazia determinada coisa, né, ele estava fazendo pela segunda vez. Porque Deus fez primeiro em visão e mostrou para ele. Aí ele entrava a autoridade que Deus tem para ele, a lei, a autoridade, fazia tudo. Ah, mas você crê na mensagem assim, assado. Mas você é um filho de Deus, você tem autoridade para falar. Eu congrego em determinado lugar, porque a palavra é assim, assado. Não é isso? Em João 10, acredito que 30 ou 39, está escrito: eu e o Pai somos um. Não é singular, né? Eu e o Pai somos. Mombrano diz: aqui é onde os unicistas, ou só Jesus, param bem aqui. Eles leem essa declaração sem tentar descobrir o que Jesus queria dizer. Porque quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, aí eles param e dizem, está vendo porque ele é Deus? Mas eles não entendem, o Mombrano está dizendo, eles não entendem que isso está sendo dito no plural. Eu e o Pai somos um. Eles não vão até o fundo disso. Eu e o Pai somos um. O que acontece? E os judeus pegaram então, outra vez,
em pedras para apedrejar. Respondeu-lhes Jesus. Quem é que faz as obras, irmãos? Deus. Não é? Deus faz as obras. Porque ele mostra para Jesus. E Jesus, em visão, ele capta aquilo e leva aquilo para frente. Ele manifesta aquilo para as pessoas. Aí Jesus diz: tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras vocês estão me apedrejando? É? Por qual delas? O irmão Braille disse: agora, essa é a chave, bem aí. É a chave para você entender. Muitas obras boas da parte de meu Pai, eu vos mostrei. Ele não está afirmando ter feito essas coisas sobrenaturais, por conta própria. Ele está afirmando que seu Pai e ele têm um arranjo e um relacionamento muito especial. Ele afirma que seu Pai faz as obras. Ele afirma que seu Pai faz as obras, que é o Espírito Santo. Observe quem é que faz as obras. Então, ele diz também, eu acredito que é em João 5,19, ele diz em São João 5,19, em São João 5,30, ele diz essas mesmas coisas. Mas nós não vamos entrar agora nessa passagem, apenas que vocês sabem que ele continuou dizendo determinadas coisas. Né? Ele afirma que o seu Pai faz as obras. Ele afirma que ele já lhes disse isso antes. Por qual dessas obras me apedrejar? Porque as obras não são minhas. Embora eu estiver com essa pessoa. Então, qual dessas obras vindicadas vocês estão questionando? Estão me questionando? Observa isso. E no versículo 33, aí diz: os judeus responderam, dizendo: não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia. Porque sendo tu homem, tu fazes Deus a ti mesmo. Jesus não estava se fazendo Deus. Porque você observa que todo o tempo os judeus eles criam que Jesus ele estava tomando usurpando o lugar de Deus. E Jesus estava sempre colocando Deus diante dele. Então, da mesma forma que essa autoridade foi dada para Jesus aqui, você tem que saber que essa autoridade não parou. Essa autoridade não cessou ali. Agora, para que essa autoridade ela continue, o que deve ser feito? O que devemos fazer? Devemos ouvir de Jesus. Jesus, ele aprendeu do Pai e passou aquilo para frente. Agora, nós temos que voltar nos ensinamentos de Jesus e trazer aquilo para a igreja. Repetir as palavras de Jesus. Jesus recuou as palavras do Pai. Somente o Filho pode recuar as palavras do Pai. Jesus, ele ecoou, fez eco dessa palavra, e nós ecoamos as palavras de Jesus. Só pode ecoar essas palavras aqueles que têm autoridade sobre eles. Aqueles que têm autoridade com a palavra de Deus. E a autoridade só foi dada ao Filho. Deus tem feito uma limpeza dentro da igreja. Eu já tinha percebido isso antes. Conversei com o irmão Marinho, preciso tocar no assunto. E depois que Deus fez essa limpeza, você percebeu que aconteceu alguma coisa. Nós percebemos que aconteceu alguma coisa. Deus ele não revela a palavra dele para filhos da serpente. É dolorido você entrar em determinado assunto. Mas para que Deus possa fazer a obra com a sua igreja, ele precisa cegar determinadas pessoas para que a palavra possa continuar. Eu acredito que Deus fez hoje, vai fazer amanhã, e aos poucos Deus vai clareando mais essa palavra para nós. Aos poucos você vai entendendo um pouco mais. Quanto mais você vai entendendo a palavra de Deus, mais que essa autoridade vem sobre você.
E quando você adquire essa autoridade de Deus, aí o Espírito Santo vem nessa autoridade, nessa lei que ele colocou na igreja, e sela você. Aí você vai falar de acordo com essa autoridade. O irmão Brana diz que quando o filho ele é reconhecido, aí ele está pronto para assinar um cheque no lugar do pai. Não sei se vocês já leram isso. Quando o irmão Brana cita a adoção. Aquele filho, quando ele é reconhecido diante de toda a sociedade, aí agora ele está apto para falar no lugar do pai. Por que ele vai falar no lugar do pai? Porque o pai conta só para ele aquilo. Aí ele vai falar no lugar do pai, vai dar aquele recado para as pessoas. A nossa obrigação hoje, como filhos de Deus, é levar esse assunto para as pessoas. É ecoar esse assunto para as pessoas hoje. É a autoridade que Deus nos deu. Quando aquilo é revelado a você, você leva para as pessoas. Quando Pedro recebeu a revelação, ele levou aquilo para as pessoas. Aquilo já não era mais dele. Amém, amado? Essa parte está terminada. Nós vamos passar para a parte da Santa Ceia. Mas eu vou passar para o Mário cantar mais um hino enquanto nós